Cajuru liberado e sem censura. Oferecimento. Rio Verde está unida no combate ao mosquito da dengue. Desde o início do ano, um grande mutirão de limpeza está sendo realizado para eliminar os focos do Aedes aegypti. Nos 4 cantos da cidade, tem equipes limpando lotes, caminhões retirando lixo descartado de forma incorreta e várias equipes na roçagem. A Secretaria de Saúde também está nas ruas, visitando casas, conversando com moradores e conscientizando estudantes nas escolas sobre a importância da prevenção. Eu faço a minha parte aqui em casa. Se todo mundo fizer a sua parte, nós vamos conseguir vencer esse mosquito. Ver essas pessoas trabalhando para a nossa saúde é muito gratificante. Isso quer dizer que a prefeitura está se importando com a saúde da gente. Isso é muito bom. A gente vê o empenho da prefeitura. Tem gente trabalhando em todo canto da cidade e isso ajuda muito no combate à dengue. Mantenha seu quintal limpo e sem água parada. Juntos venceremos a dengue. Prefeitura de Rio Verde. O trabalho continua. Secretaria Municipal de Saúde. Peço a gentileza de os senhores parlamentares assumirem seus lugares. Havendo número regimental, declaro aberta a 30ª reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS 2025, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, dando sequência aos trabalhos. Passo a palavra ao nosso relator, deputado Alfredo Gaspar. Presidente, boa tarde. O senhor tomou posse quando? 30 de abril. O senhor é servidor de carreira? Sim, sou procurador federal, tomei posse em 7 de agosto de 98. Tá, e o senhor tomou posse no INSS para deixar bem claro para o Brasil, porque o outro presidente do INSS que chegou aqui estava no auge do problema, chegou aqui cantando de galo, foi defendido por uma bancada aí e eu vou mostrar aqui, é o chefe principal da organização criminosa estruturada. Só para deixar bem claro, o senhor chegou depois da operação, assumiu no dia 30 de abril. 30 de abril. E o senhor disse uma coisa que não me saiu da cabeça. É como se eu tivesse vindo para o INSS para não esperar nenhuma outra instituição e fazer um pente fino. Quem lhe indicou para ser presidente? Bom, no dia 30 de abril, sem pensar em INSS, em retorno ao INSS, porque eu entro no Serviço Público Federal como procurador do INSS 30 de abril, fui corregedor-geral do INSS de 2001 a 2004. Depois, minha carreira funcional foi quase toda na CGU, tendo ocupado o cargo de ouvidor-geral da União, na época da implantação da Lei de Acesso à Informação, na época dos sistemas de ouvidoria, do Sistema Federal de Ouvidoria, depois corregedor-geral da União. Eu estava como corregedor da PGF. No dia 30 de abril, fui chamado por um adjunto do advogado-geral da União, que era para ir para o Palácio do Planalto. Quando chego lá, estava reunido o ministro Messias, o ministro Vinícius, a ministra Gleisi e o ministro Sidônio, que me entrevistam. E logo depois eu sou chamado ao gabinete do presidente Lula, que me transmite essa missão, falando que não podia nem pensar em negar esse convite. Esse produto aqui, de 150 para 450, esse produto ele teve início quando? O produto foi pela Instrução Normativa 175, o do 150 de novembro, e depois uma IN de... eu acho que de fevereiro de 25 que ele passou para R$ 450, por essa IN 182 de 2025. Me diz uma coisa, quantas instituições financeiras estavam aptas no INSS a operar esse produto? Na verdade, quem operou foi uma única, que foi a PicPay, mas aptas com um acordo de cooperação assinado tinha mais 2, que era a Agibank e... mais... e Becred, né? Só que elas tinham assinado o acordo de cooperação, publicado, mas não podiam ainda operacionalizar. Presidente, o senhor está me dizendo, em outras palavras, que esse produto aqui no INSS só foi operado por uma instituição. O nome dela? PicPay. PicPay. Me diga uma coisa. Por que
o senhor rescindiu o ACT do PicPay? Essa rescisão do ACT do PicPay era porque era para operacionalizar esse produto do Vale Mais e não tinha operacionalização de crédito consignado. Então não tinha razão da Olha, deixa manutenção. eu dizer só uma coisa. Por que eu puxei isso aqui? Só para dizer aos senhores e às senhoras que meteram o dedozinho no voto e blindaram o PicPay. Por que os senhores blindaram o PicPay? O PicPay está no auge do problema. O Pente Fino aqui tirou o PicPay. Minha gente, o povo precisa saber. O PicPay faz parte do problema. Eu vou reapresentar PicPay, C6, vou reapresentar Santander e Crefisa. Vamos aqui. Não vou muito longe, não. Roberta Luxinger. Roberta Luxinger. Eu nunca tinha ouvido falar nessa mulher na vida, mas eu sabia quem era o marido dela, que foi um delegado federal que hoje está exilado, sei lá, na Suíça, o Protógenes Queiroz, porque fez uma investigação contra um banco aí que eu nem me recordo qual. Aí essa mulher de repente aparece. E aqui estão dizendo que ela não tem nada a ver. Eu já trouxe aqui o requerimento para ouvir e quebra de sigilo, não tem nada a ver. Roberta não tem nada a ver com a história do mundo. Tudo bem. Aí a gente sai de recesso, vem o STF com o André Mendonça. Aí está aqui a decisão de todos eles, daqueles que foram blindados. Mas falando aqui só da Roberta. A investigada Roberta Luxinger é apontada pela Polícia Federal como integrante vinculada ao núcleo político da organização criminosa liderada por Antônio Carlos Camilo Antunes. Sua atuação se revela essencial para a ocultação de patrimônio, movimentação de valores e gestão de contas bancárias e estruturas empresariais, utilizadas como instrumento de lavagem de capital. Aí fala que só da Roberta. Segundo a operação da Polícia Federal, observa-se, isso o ministro André Mendonça. Só para deixar claro aqui, minha gente, que Roberta e seu pai receberam um montante lá na empresa deles, que tem suspeita não, tem comprovação dessa empresa ter recebido do careca do INSS por serviço não prestado, era só lobby. Só lobby, safadeza e ficção. A empresa deles, pai e filha, recebeu 18.271.000 reais. Olha, de acordo com a Polícia Federal, só para dar um exemplo, foram 5 pagamentos de 300 mil reais. Só não, 5 pagamentos de 300, isso em dos braços da investigação. Sim, mas olha aqui, eu estou lendo, mas eu quero só botar aqui. Mesmo após a operação sem desconto, Roberta e careca do INSS continuam a operar. Olha como essa inocente se dirige ao careca, depois da operação sem desconto. Antônio, some com esses telefones, joga fora. Minha gente, tem a operação da Polícia Federal, essa mulher orienta o principal operador financeiro do roubo a jogar os telefones fora. Depois ela diz assim, depois em outra troca de mensagem com o careca do INSS. Antônio, para você saber, acharam um envelope com o nome de nosso amigo no dia da busca e apreensão. Aí Antônio responde com preocupação, putz. Na mesma data, Roberta envia mensagem, joga fora os telefones. Alguns dias depois, em 5 de maio, Roberta liga para Antônio, tentando tranquilizá-lo, e diz, na época do Fábio, se referindo ao filho do presidente da República, falar de Friboi e de um monte de coisa.
igual com você agora. Doutor Gilberto, eu entendi que o senhor foi chamado pelo presidente da República sem direito a recusar o convite para assumir a presidência. Eu li uma reportagem, queria que o senhor pudesse ou não confirmar, em que, durante um evento ou um vídeo, o atual ministro da Previdência, se referindo ao senhor, disse que tinha falado muito mal do senhor ao presidente Lula. Isso está em vídeo. O senhor poderia me explicar como é que o ministro da Previdência se dirige ao presidente da República para falar mal do principal dirigente do maior órgão estatal do Brasil? Boa tarde, relator. Na verdade, aconteceu isso no evento de 35 anos do INSS, mas eu não sei qual a razão, o motivo. Acho que pelo histórico, porque quando cheguei no INSS era muito tido como xerife, como algum interventor. Acho que tinha essa visão de que seria um corregedor e não um gestor dentro do INSS. Talvez seja essa a situação. Qual foi a participação do ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, na sua indicação? Nenhuma. Eu fui nomeado dia 30 de abril e ele 2 de maio. Presidente, eu vi algumas reportagens que o senhor estaria diante das atitudes saneadoras que estavam ou que estão sendo tomadas, o senhor estaria sendo retaliado. E que o senhor, diante dessa retaliação, o senhor teria pedido a exoneração da senhora Léa Bresser, não sei se é esse o Bresser, Léa Bresser. É verdade que o senhor pediu a exoneração da diretora do INSS, Léa Bresser? É verdade, relator. Presidente, qual o motivo do senhor ter pedido a exoneração da senhora Léa Bresser da diretoria do INSS? Bom, na verdade é por questões técnicas. Na verdade, ela é diretora de tecnologia da informação, é uma área sensível para todo o INSS e a gente entendia a necessidade de mudança tecnicamente. Por favor, passe aqui uma. Mais um. Pronto. Não, aquele que eu pedi para passar. Eu lhe pergunto, o senhor sabe se a senhora Léa Bresser, diretora do INSS, tem aproximação com o senhor Alexandro Stefanuto? Eu não tenho provas disso, mas o que falam é que ela foi nomeada como diretora de gestão de pessoas por ele pela proximidade. Doutor Gilberto, eu não ouvi de nada que me interessava ao caso, ninguém falando mal da sua atuação profissional. Não lhe conheço, mas também não ouvi nada que desmerecesse sua atuação profissional. Eu lhe pergunto, o senhor está sendo boicotado na sua gestão de presidente do INSS? Não, nunca recebi boicote, recebi apoio de várias áreas dentro do governo, não posso dizer que estou sendo boicotado. O senhor poderia informar a esta comissão se após o senhor assumir, o senhor teve liberdade de nomear todos os diretores? Tive sim. E foi o senhor quem indicou Léa Bresser? A Léa era diretora de gestão de pessoas e na mudança de gestão a gente entendia que precisava ficar alguém com histórico do INSS.
E à época, como ela tinha entrado há um mês só na direção de gestão de pessoas, poderia ser uma pessoa que não tinha trabalhado nessa situação de desconto associativo, a relação com essas pessoas. A gente entendeu que da direção anterior seria a que menos poderia influenciar, e eu a indiquei para a diretora de tecnologia da informação. E por que essa mudança de opinião? Porque tão logo, em julho, a gente nomeou a senhora Leia Bresse, a gente deu algumas atribuições que, na verdade, a gente não teve o resultado devido. A Diretoria de Tecnologia da Informação, ela é responsável por cuidar da fila do INSS, ela é responsável por trazer propostas de alteração na fila do INSS, ela é responsável pela relação com a DataPrev da Tecnologia da Informação, ela também foi responsável por monitorar um valor que é do bônus dos servidores. E do bônus a gente foi avisado, depois que acabou, a fila não foi apresentado nenhum projeto para atacar a fila, e a relação com a DataPrev também, obrigando o gabinete da presidência a trazer essas atribuições para o gabinete da presidência, que já é assoberbado. Então, tecnicamente, a gente entendia que não era adequado a permanência, e foi por isso o pedido da exoneração. O pedido de exoneração da diretora Leia Bresse foi direcionado a quem? Ao ministro da Previdência. Qual a resposta e que data foi esse pedido? Foi em novembro e foi respondido que não via motivos para exonerar. Eu estava observando e fiquei sem entender uma portaria ou algo do tipo em que o ministro da Previdência avoca para ele nomeação interna corporis do INSS. Aconteceu isso? Na verdade, quando eu chego, 30 de abril, o INSS não podia fazer qualquer tipo de nomeação. Nem para chefe de serviço, que é o cargo mais baixo que tinha, não podia fazer substituições. E no primeiro contato que eu tive com o ministro da Previdência, de 4 de maio, eu solicitei a ele delegações de competência para a gente poder atuar, tanto para assinar contratos quanto para nomear. E a gente foi surpreendido naquela semana que ele acabou conferindo amplos poderes, nomeação para todos os cargos possíveis de nomeação que seria dele. Isso foi em maio e persistiu até em julho. Julho ele entendeu por bem que cargos de superintendente e gerente executivo deveriam ter um crivo diferenciado que deveria passar para ele de novo essa competência. Diretores sempre foi Casa Civil. Pergunta ao senhor, ninguém melhor do que para defender os interesses da autarquia. O senhor concorda com essa decisão do ministro de passar pelo crivo dele, retirando da sua alçada? Na verdade, assim, até agora a gente nunca teve problema quanto a essa dupla checagem. Eu acho que é um direito dele, já que o decreto traz para o Ministério da Previdência essa competência. A delegação ou não fica a um critério do gestor. Tá, mas então o senhor não acha isso ferir a autonomia do INSS? Vários órgãos da administração, autarquia e fundações têm esses níveis de competência para nomear. Então, isso, na verdade, está pela lei e é um direito que cabe ao gestor escolher se delega ou não amplos poderes para nomeação. Então, sendo mais objetivo, isso não lhe incomoda em absolutamente nada? Não. Muito bem. Se não lhe incomoda, eu estou vendo aqui que o senhor exonerou uma pessoa chamada Wesley Aragão Martins. Sabe quem é? Sei, o ex-gerente executivo de São Luís do Maranhão. O senhor exonerou? Exonerei. O senhor tirou uma semana de férias a partir de 3 de novembro de 2025. Na sua ausência, ele foi renomeado. Me diga, quem tem razão? O senhor que conhece o INSS e o retirou, porque não deve preencher os requisitos, acredito eu, porque senão não havia por que exonerá-lo, ou, na sua ausência, o ministro Voney o nomeou. Eu queria entender isso aí. Na verdade, quem nomeou foi a minha substituta, que foi a Leia, não foi o ministro Voney. Não, tudo bem, foi a Leia.
Isso. Mas o senhor tinha exonerado, ela nomeou. Vamos trocar ministro por ela. Me diz aí como é que funciona dessa forma, porque eu não entendo bem esse tipo de gestão. Um exonera, o outro nomeia na ausência, o senhor retorna e mantém. O que ocorre é quando a gente chega, a gente acaba tendo uma atitude de exonerar pessoas que poderiam, de alguma forma, não relacionada à operação sem desconto, mas, de alguma forma, respondendo o processo, ou sendo investigados, ou algumas atitudes que poderiam trazer situações difíceis para o INSS, e a gente entendeu por bem de exonerar o então gerente executivo. Passado um tempo, veio um pedido da Superintendência Nordeste para nomear o senhor Wesley não mais para gerente executivo, mas para coordenador de benefício da região Nordeste. Esse pedido chegou a mim. Nós entendemos no momento que não era adequado, porque precisava aprofundar aquilo que a gente estava detectando em maio. A nossa diretoria de governança estava fazendo uma análise sobre isso e persiste em fazer essa análise sobre isso. E essa informação a gente simplesmente não nomeou. Nas minhas férias, a diretora substituta entendeu por bem que, tendo em vista que ele não estava respondendo a um processo específico sobre o fato, não tinha nada instaurado contra ele que poderia nomear e assim o fez. A gente entendeu por bem, já que tinha sido renomeado para esse novo cargo, continuar as apurações que temos contra ele e verificar se existe realmente indícios mais fortes para poder manter ou exonerá-lo do cargo. Pergunta, as apurações acabaram? Ainda não. Olha só que contradição. O senhor chega para sanear o INSS, exonera um servidor sob suspeita, mantém uma apuração, faz todo um trabalho de governança, porque, pelo que eu entendi, o senhor quer que no INSS tenha pessoas capacitadas e sérias. O senhor tira uma semana, estava com esse nome, não faz em prol da integridade do INSS, quando o senhor volta, essa pessoa está nomeada. Me diga uma coisa, é justo pesar em prol do servidor ou do Estado brasileiro a integridade do sistema? Como é que o senhor aceitou manter essa pessoa nomeada se o senhor tem dúvidas sobre a integridade dela? Na verdade, o que ocorre é que depois de passados, a gente começou essa apuração em maio e agora, em novembro, não tinha sido concluído. Também não se pode pré-julgar a pessoa por tanto tempo. Então, entendeu que já que ele foi renomeado, não poderia ser exonerado de novo pelo mesmo fato, sem ter provas robustas ou um processo instaurado formalmente para que ele apresente ampla defesa contraditória. Eu já penso diferente. Eu penso que o senhor perdeu a autonomia de exonerá-lo, porque já que o senhor exonerou anteriormente, não o renomeou, saiu de férias uma semana, nas suas férias é renomeado, eu tenho a absoluta convicção que o senhor não teria feito esse ato como não fez, mas ficou sem força de exonerá-lo com o seu retorno. É o que eu entendo. Só uma colaboração. Seria interessante que o senhor Gilberto declinasse aqui na comissão quais são as atitudes do servidor exonerado que o levaram a perder o cargo. O senhor não esclareceu para nós quais são os pontos que levou o senhor a exonerá-lo. São fatos importantes para nós, Excelência. Já que o senhor interrompeu, interrompeu, só por curiosidade, o que isso tem a ver com o desconto associativo do INSS? Excelência. Não, só estou curioso. São informações que podem... Ele vem... Eu estou curioso. Sim, ele veio da origem... Talvez porque... Tem origem nisso. Talvez ele tem origem nesse setor. 53 ACPs em 2023, 2024. Tá bom. Tá bem, o senhor poderia responder, senhor Gilberto, por favor. Parece mais uma coisa de... Não se parece, Excelência. É uma pergunta importante. Eu vou repetir. Tem nada a ver com o INSS. Eu vou repetir. O senhor, por favor, decline quais as atitudes que estavam sendo investigadas do servidor que o levaram a exonerá-lo, por favor. Na verdade, assim, como o processo está em curso, a gente não pode imputar responsabilidade a esse servidor. O que tem são os indicativos da gerência executiva que estavam em discrepância com os demais dados
no país de outras gerências executivas quanto à concessão de benefícios de determinados tipos que eram muito fora do padrão dos outros, como o benefício que já foi amplamente divulgado, seguro-defeso, e quanto a salário maternidade rural. Relator. De benefícios. O senhor foi corregedor do INSS 2001-2004. O senhor foi corregedor setorial de 2006 a 2007, subprocurador-chefe 2007 a 2008. Depois o senhor foi para a CGU, lá ser corregedor da área econômica, da infraestrutura. Depois assessor, ouvidor-geral da União, corregedor-geral da União. Tudo entre INSS e CGU. O senhor me parece ser um servidor público responsável. Nós estamos diante de uma verdadeira quadrilha que se apossou do sistema de previdência social e, pelas investigações nossas, isso não aconteceu ontem nem hoje. Isso vem há muito tempo. O senhor passou por muitos órgãos correcionais. Quando foi a primeira vez que o senhor ouviu, pelo seu exercício profissional, notícias sobre fraude em desconto associativo ou consignado? Agora, recentemente, após a operação sem desconto. Olha só. O senhor, volta a dizer, o senhor passou pelos principais órgãos de fiscalização da AGU e do INSS. O senhor, inclusive, como ouvidor. Aqui, cada um conta a história que quer. Tem uma parte que diz que começou isso de desvio a partir de 2019. Tem outra parte que diz que foi antes. Tem outra parte que diz que aumentou muito em partir do governo Lula. Eu quero ouvir do senhor, como servidor de carreira, que hoje foi nomeado para sanear o sistema de previdência. O senhor já tinha ouvido falar, antes da operação sem desconto, em fraude sistemática, em desconto associativo ou empréstimo consignado? Não, mesmo porque eu não atuava diretamente no INSS. O senhor participou de vários órgãos diretamente superiores aos do INSS. O senhor já tinha ouvido falar em André Fidelis? Não. O senhor já tinha ouvido falar em Vigílio? Já, porque ele é meu colega de profissão. O senhor já tinha ouvido falar em Stefanuto? Já, por ser meu colega de profissão. Em algum momento, o senhor trabalhou junto a Vigílio, a Stefanuto? Com o Stefanuto, sim, de 2007 a 2008, na Procuradoria-Geral do INSS. O senhor, em algum momento, trabalhou com o ministro Jorge Messias? Agora como corregedor da PGF. Nesse momento que o senhor era corregedor, alguns desses personagens trabalhavam junto com o senhor? Não. Em algum momento antes daquele que o senhor falou, o senhor trabalhou em algum ministério com Stefanuto ou Vigílio? Não. Ao mesmo tempo? Não. O senhor, como corregedor de algumas dessas pessoas citadas, porque fazem parte da carreira da AGU, o senhor recebeu algum tipo de indício, notícia crime, suspeita de desvio de recurso público, tráfico de influência, organização criminosa, lavagem de dinheiro desses personagens? Não. O senhor já tinha ouvido comentários sobre isso? Não.
Agora a pergunta para o senhor, que para mim é muito importante vindo do senhor. O senhor poderia dizer hoje, na qualidade de presidente do INSS, qual foi o ponto inicial dos desvios associativos? Então, na verdade, essa questão do desvio associativo, em 2019, houve um afrouxamento na celebração de acordos de cooperação técnica. Instituições que não tinham o mínimo de condições de assinarem acordo de cooperação técnica, assinaram. E algumas já tinham acordo de cooperação técnica, que tinham condições, e aparentemente foi descoberto uma fragilidade na fiscalização, era uma forma muito simples de conseguir dinheiro, e isso foi aumentando com o decorrer do tempo. O senhor pode me dizer que afrouxamento foi esse? O afrouxamento foi na análise de acordo de cooperação técnica. Acordo de cooperação técnica com qualquer entidade não pode ser visto simplesmente requisitos básicos documentais. Tem que verificar se aquela instituição tem capacidade técnica de prestar aquilo. É o que a gente fez agora com as instituições financeiras. Não é porque é uma instituição financeira que vai sentar na mesa do INSS para assinar um acordo de cooperação técnica. O senhor pode me dizer em que posição o senhor estava em 2019? Em 2019, sim, eu estava como corregedor-geral da União. Me diga uma coisa, o senhor descobriu quando essa história do afrouxamento em 2019? Agora, quando chegou ao INSS. E na função de corregedor-geral da União, o senhor não tinha a obrigação de alertar sobre isso, não? Não, na verdade, a Controladoria Geral da União tem tinha à época 4 secretarias, hoje tem 6, e tem uma área da auditoria, que é quem detecta essas fragilidades ocorridas, e depois de detectada, pode encaminhar à Corregedoria Geral da União. A doutora Eliane, que veio aqui já para poder depor, era responsável pela área, e nenhum desses relatórios de questões de acordo de cooperação técnica foi encaminhado à Corregedoria Geral da União. Olha, eu fico sinceramente sem entender. O senhor tinha alguma responsabilidade sobre essa fiscalização? A Corregedoria Geral da União, ou como qualquer corregedoria do Poder Executivo, não realiza fiscalizações. Nós cuidamos da questão disciplinar. Quando há indícios de irregularidade, de materialidade e autoria, é encaminhada a Corregedoria para apuração, seja contra servidores ou contra instituições privadas. Quer dizer que o senhor, tomando conhecimento desse fato, o senhor não poderia agir de ofício sem uma provocação? Conhecendo o fato, a irregularidade de fato, poderíamos, mas esse fato não chegou à Corregedoria Geral da União. Qual foi a regra de afrouxamento que o senhor, por favor, cite aí, que o senhor identificou? A questão não é regra, a questão é o ânimo do gestor de fazer a avaliação se aquela instituição realmente existia, se tinha capacidade técnica e se prestava aqueles serviços que fazia para o nosso segurado. Uma instituição que tem desconto associativo de segurados, e ela é de Sergipe, tem segurado no Rio Grande do Sul, ou que fala que vai prestar determinado tipo de serviço e ela funciona numa salinha de 45 metros quadrados, claramente não tem capacidade técnica para prestar aquele tipo de serviço. E antes de 2019, funcionava diferente? Então, essa é a grande questão. O INSS nunca apurou, nunca investigou esses fatos. E as pessoas que ali estavam, aparentemente, verificaram essa brecha para poder aumentar os seus ganhos irregulares. Doutor Gilberto, eu fiz uma pergunta ao senhor bem objetiva. A pergunta é, qual foi o ponto de virada? E o senhor me respondeu de forma bem objetiva. Foi 2019. Eu perguntei qual foi a regra. O senhor me disse não foi regra, foi o ânimo do gestor. Eu perguntei como é que o senhor identifica isso. O senhor, eu quero saber o seguinte, olha o tipo de resposta que o senhor me deu. O senhor, eu aqui tenho uma apuração desde 2015. E eu sei
como é que a coisa funciona. Aí eu chego aqui e faço uma pergunta bem objetiva e o senhor está respondendo sobre o ânimo do gestor. Bom, eu posso garantir isso quando eu vejo que a minha atual diretora de benefício foi diretora de benefício à época, cancelou 4 instituições porque não tinha capacidade e ela foi retirada do cargo e voltou-se à regra anterior. Por isso que é o marco de 19. Qual é a regra anterior? É a vontade da análise desses acordos de cooperação. Olha só, se voltou-se à regra anterior, significa que havia uma regra anterior. A regra anterior é analisar documentalmente e a capacidade daquela instituição de prestar aquele tipo de serviço. Por irregularidades, 4 instituições foram retiradas de fazer acordo de cooperação técnica. Aparentemente, esse ato que foi em 19 não persistiu ao longo do tempo e só foi ocorrer agora de novo, em 25. Cajuru liberado e sem censura. Oferecimento. Vano. Mais difícil que acertar essa bola é só você explicar que ela é tua capa de revista. Macaé, mas no jogo apostado tem que ter responsabilidade. Deixa aqui de bola parada, eu entendo. Mas se perder vai pagar, hein, Galinho? Bet Esportes. Craque de verdade, joga com responsabilidade. Eu conheço as 4 instituições que foram retiradas. E o senhor sabe quem motivou a retirada dessas instituições? Na verdade, eu sei quem era a diretora de benefício e atuou nisso, que foi a doutora Márcia, que está sentada aqui ao lado. Olha, quem retirou as instituições foi a investigação iniciada pelo Ministério Público, lá no Paraná, se eu não me falha a memória. E 2 dessas instituições depois voltaram. Uma no governo Bolsonaro, outra no governo Lula. Eu só achei interessante o senhor fazer um ponto de virada de uma regra que nunca foi mudada. Sabe por que nunca foi mudada? Vou lhe mostrar. Está vendo essas figuras aqui? Esse rapaz aqui é o André Fidelis. O André Fidelis ficou até agora, 2025. Nós temos o maior número de ACTs até hoje na época dele. E era diferente o ânimo de um gestor? Esse cidadão é um bandido, ele está preso. Por que o senhor está identificando só 2019 nisso aí e está esquecendo que essa regra permaneceu até 2025? Eu não tô. O senhor perguntou a partir de quando? A partir de 2019, ele começa essa mudança para assinar os ACTs e ela, na verdade, vem aumentando até a operação sem desconto. Até dentre 19 a 25 não houve mudança de regra alguma para assinatura dos acordos. O senhor falou ânimo do gestor. Qual é o gestor a quem o senhor está se referindo? A competência era do diretor de benefício. Então, o diretor de benefício à época teve um período que teve uma mudança para o diretor de atendimento, voltou para o diretor de benefício. Esse era responsável por analisar, verificar e, se for o caso, fiscalizar os acordos de cooperação técnica. Tá. Então, quando o senhor estava falando de ânimo do gestor, o senhor estava se referindo ao diretor de... benefício. Benefício. Estou puxando isso aí. Mas vamos mais um pouco. O senhor poderia me dizer qual foi o diretor de benefício aqui que fez a mudança de chave com ânimos que o senhor acabou de dizer? Eu não sei exatamente quem sucedeu ou quem seria essa pessoa. Mas como é que o senhor chega aqui tratar de um elemento subjetivo, que é o ânimos do gestor, sem saber o nome do gestor? Deputado, na verdade, o ânimo está que mesmo assinando acordos de cooperação e ele tendo problemas, eles são cancelados. Isso aconteceu em 19 com 4 instituições, a Abraps, a Bansp, Centrap e a Dansp, e depois disso nunca mais ocorreu. Você até pode celebrar
por erro com alguma instituição. Nunca mais ocorreu o quê, doutor? Não, nunca mais ocorreu uma fiscalização e cancelamento das instituições, desses acordos de cooperação. Olha só, o senhor disse que a virada da chave foi 2019. Eu vou mostrar ao senhor que o esquema vem muito antes. E o senhor era dos órgãos de correição. Olha, CONTAG 2016, só para a gente não ir muito longe. Nessa competência aqui, 77 mil adesões. Vou muito longe, não. INSS, qual a capacidade de fiscalização disso aí? Atual? Atual não, lá. Eles não havia fiscalização. Ótimo. Aí, aqui foi 77, mas aqui, é que eu não sou bom de matemática, mas aqui 250. O senhor tem notícia de fiscalização? Não. Aqui 2018. Sei lá, 500 mil. Bote 400, 500. Tinha capacidade de fiscalização? Em 18 não, mas em 19, não. Referente a isso, sim. Eu quero saber, 2018 tinha? Não. Olha o que o senhor me disse. Está dizendo ao Brasil, ACT são acordos de cooperação técnica. Vamos recordar, eu perguntei qual foi a virada da chave para fraude. O senhor disse aqui 2019. Eu perguntei qual foi a regra. Não tinha regra. Foi ânimo do gestor. Parabéns. 2015, governo Dilma Rousseff, 12. ACTs. Tá brabo. 12, 2016. 2017, 18. 2018, 18. 2019, 25. 2020, 31. 2021, 34. 2022, 24. 2023, 27. 2024, 39. Eu só quero uma pergunta ao senhor. Quantas notícias o senhor tem de fiscalização pelo INSS de 2024 a 2025 desses ACTs? 2015 a 2024. Bom, eu tenho a notícia de 4 instituições. Não, eu quero saber desses ACTs aqui, ó. Desses ACTs aqui. O senhor já falou das 4 instituições e eu disse que foi provocação do Ministério Público Federal. 4 foram suspensos, um votou no governo Bolsonaro, o outro votou no governo Lula. Tira esses 4. Quantas fiscalizações houve desses ACTs aqui até 2024 que o senhor tenha conhecimento? Nenhuma. Como é que o senhor disse que a chave é em 2019? Porque em 2019, 4 instituições foram sancionadas por irregularidades e, a partir de então, nenhuma mais foi sancionada. Quando a gente quer mudança de comportamento, a sanção é fundamental para a mudança de comportamento e sinalização para todos de que aquela regra é mais rígida. Não tem como simplesmente mudar algo simplesmente sem sanção. Porque se a instituição não presta aquele serviço, aumenta o número de reclamação e nada acontece, a gente continua na mesma situação. Em 19, 4 instituições foram sancionadas e nunca mais. Então, o marco, a chave, é isso, é que depois de 19, nenhuma outra instituição recebeu mais nenhuma sanção, mesmo com denúncias, mesmo com irregularidades, mesmo cancelando os descontos associativos, e é por isso. Olha, doutor, eu não sei se eu estou entendendo errado, mas olha só, o senhor de 2015 a 2024, o senhor sempre esteve no topo de órgãos de fiscalização. Eu fiz a primeira pergunta aqui. Doutor Gilberto, qual foi a primeira vez na vida que o senhor ouviu falar de desconto associativo irregular? O senhor me respondeu. Quando? Em abril de 25. Muito bem. Como é que em 2019 o Ministério Público Federal, e eu podia estar aqui, era o governo Bolsonaro, não estou dizendo que foi o governo Bolsonaro que adotou, não, foi o Ministério Público Federal. Como é que o Ministério Público Federal exige a suspensão de 4 entidades e o senhor, no órgão de correição, o senhor não tinha conhecimento disso?
Nunca foi encaminhado à Corregedoria Geral da União essas informações. Olha, esses ACTs que foram suspensos, eles foram suspensos porque alguém permitiu que houvesse aqui safadeza na assinatura e o senhor não tomou uma providência como corregedor da União. Não tomei porque não chegou à Corregedoria Geral da União nenhum fato envolvendo ACTs, envolvendo entidades associativas. Eu fico espantado como é que o órgão máximo de correição tem uma reunião, um grupo de trabalho, Ministério Público, tem Defensoria Pública, tem INSS, tem Ministério da Previdência, descobrem a safadeza, ou seja, as 4 associações que foram suspensas aqui. Sabe o que é que sobrou de responsabilidade administrativa para quem praticou a fraude? Zero. E sabe quem era o responsável por essa apuração? O corregedor, a não ser que eu esteja enganado. Penso assim, a não ser que eu esteja enganado. Isso, para mim, tem nome. Isso, para mim, tem nome. Para mim, se chama prevaricação. Agora, prevaricação só existe dolosamente. Se realmente o senhor não tomou conhecimento e se há essa falta de conexão entre os órgãos de fiscalização, para mim, mostra o tamanho do estrago do país. Se eu disser para o senhor falou o ponto de virada foi 2019. E se eu disser ao senhor que a gente tem ACT em 2015 fraudado, tem ACT em 2016 com safadeza, em 2017 com safadeza, em 2018 com safadeza, em 2019, 20, 21, 22, 23, 24. E que se eu disser ao senhor que essa safadeza, ela vem de antes de 2015, mas a gente não apurou, a gente só veio a 2015. Porque como é que o senhor identifica só o ponto de virada em 2019 de chave, se a safadeza está aqui, eu posso mostrar ao senhor as entidades que não tiveram fiscalização nenhuma? Porque o ânimo do gestor era diferente em 2019 e não era do mesmo jeito nos outros anos. Bom, safadeza, fraude, tentativa de fraude, ocorre todos os dias na administração pública. Eu estou falando dos ACTs. Dos ACTs. E o que ocorre? Quando detectado, tem que trazer um alerta para o gestor para poder mudar essa regra. O alerta dado pelo Ministério Público em 2019 trouxe uma ação do Estado correta de cancelamento dos ACTs. O que você tem que verificar? Se teve 4 ACTs com irregularidades, tem que se trazer um alerta para fazer uma ampla apuração sobre os fatos. Aparentemente, isso não foi feito. Os gestores continuaram agindo da mesma forma, sem nenhuma regra diferente durante esse período. Então, vou refazer a pergunta. 2015, 2016, 2017, 2018, já havia problemas em descontos associativos? Com certeza. Pronto. Eu acho importante, um arrodeio maior do mundo para poder dizer que a safadeza já existia desde o início do período de investigação. Eu quero saber do senhor o que mais me interessa agora. O que mais me interessa são os consignados. O que me interessa não é A, B, C. Eu quero saber, o senhor assumiu após a suspensão dos descontos associativos, não é isso? Exatamente. Pronto. Ou seja, do desconto associativo, ele já chegou já com a situação já resolvida, ou pelo menos encaminhada, tá bom? Aqui eu disse o PicPay foi blindado. PicPay foi blindado. Foi feito um produto, olha, é a mesma coisa chegar no alfaiate. Foi feito um produto sob medida para o PicPay. E o senhor chegou e suspendeu o produto. Quanto foi repassado até a suspensão do produto para o PicPay? Se não me falha a memória, está na minha apresentação, a gente bloqueou 110 milhões de um total de 322 milhões. Olha só,
Vocês estão vendo a importância. PicPay ganhou um produto sob medida que só ele operava. PicPay, que é JBS. Só para corrigir, 252 milhões no total, sendo 110 milhões bloqueados. Ganhou um produto sob medida. Esse cidadão que está aqui sentado, quando assumiu, com a missão de sanear o INSS, foi o que ele fez, ele acabou com esse produto, é verdade? É verdade. Muito bem. Aí deixa eu lhe dizer, o que é que eu quero saber agora, que para mim é o mais importante disso tudo. Quem teve a ideia de desenhar esse produto? Quando eu falo produto, é a operação de um crédito por um único banco. Pelo menos foi o banco que estava operando, foi esse. Esse produto nasceu da cabeça do INSS ou o banco chegou com a ideia pronta para o INSS? Essa é a minha pequena dúvida. Desculpa. Eu não sei. Mas quero lhe parabenizar porque o senhor suspendeu. Era safadeza, o senhor suspendeu. Agora eu vou falar de outro banco. O senhor já ouviu falar desse banco chamado Deicoval? Já. O senhor acha normal que a pessoa responsável pela carteira de consignados do Deicoval foi a mesma que saiu direto do INSS, com todos os registros, dados históricos, e pediu licença do INSS e agora trabalha no Deicoval? Isso é permitido num país? Há uma lei de conflito de interesse, a Lei 12.813, de 2013, que proíbe conflito público e privado, e a pessoa que sai em licença ou exonerado, ele precisa consultar a comissão de ética ou o órgão para verificar se há ou não conflito de interesse para poder desempenhar uma atividade privada. O senhor sabe a quem eu estou me referindo? Não. Não? Eu vou lhe dizer. Eu estou me referindo à senhora Ingrid Camilo. O senhor conhece a senhora Ingrid? O senhor conhece? Não. Olha, a senhora Ingrid Camilo ocupava a coordenação geral de pagamentos do INSS. Olha que coisa, olha que promiscuidade no país. A senhora Ingrid Camilo ocupava a coordenação de pagamentos do INSS, saiu de lá, ela coordenava o pagamento, saiu de lá e foi para onde? Para o banco Deicoval. Deicoval, uma instituição que lucra com empréstimos consignados. Aí eu pergunto, o banco Deicoval, ele arrecada quanto de consignado? O banco Deicoval pegou os dados do INSS, ele não precisou roubar, não. Ele não precisou invadir, não. Ele só fez uma contratação. Pegou o cérebro com todos os dados e foi para onde? Foi para lá, para o Deicoval. E o Deicoval tem, sabe o que com o INSS? Eu não sei hoje, ele vai dizer daqui a pouco. Um acordo de cooperação técnica. Se fosse um país sério, estava preso o dono do Banco Deicoval, o presidente, e estava preso a senhora Ingrid Camilo. Isso, para mim, é uma vergonha. Do mesmo jeito, o PicPay. O PicPay ganhou um produto à custa de aposentar de pensionista. Ainda bem que chegou um presidente para sanear e impediu que o roubo continuasse. Mas olha, o senhor, só para lhe informar, o senhor era corregedor geral. O senhor tomou alguma providência sobre essa contratação? Bom, essa contratação ela fica submetida ou à Comissão de Ética Pública ou uma outra área da CGU que se chama Secretaria de Transparência e Prevenção à Corrupção. Eles que apuram eventual conflito de interesse. Então vou refazer a pergunta. O senhor tomou conhecimento desse fato? Desse eventual conflito de interesse, não. O senhor, em algum momento,
recebeu algum representante do Agibank? Recebi do Agibank e recebi também do Deicoval, só para poder deixar claro que a gente tem um processo aberto de apuração de irregularidade com a Deicoval, com indicativos de devolução de dinheiro para os nossos segurados. O senhor pode me dizer quem era do Deicoval que o senhor teve contato? Eu posso pegar, eu acho que é o diretor de operações e agora a última reunião, o diretor de operações e o advogado. E o senhor poderia pegar aí para repassar para a gente? Com certeza. Por favor, com quais pessoas do Deicoval? Foram 2 reuniões. Tá. Agora vamos falar, porque está todo mundo muito concentrado no Master. O Master é coisa de bandido, tem que ir para cadeia mesmo, não tem para onde correr não. Metade da República está no bolso do dono do Master. Mas peraí, mas aqui a gente está investigando só Master não. Aqui a gente está investigando esses 10. Então, deixa eu perguntar ao senhor. Eu estou com auditoria aqui. E na auditoria, eu poderia perguntar ao senhor, o senhor sabe desses bancos aqui, quem mais concedeu empréstimo consignado a pessoas falecidas? Agibank. Agibank. Agibank está com ACT suspenso? Ele ficou suspenso e acabamos de assinar um termo de cooperação com compromisso de devolução de dinheiro com modificações de procedimentos. O senhor acha... 20 dias. O senhor acha... O senhor sabe dizer quantos 1000 mortos foram inseridos nisso aqui? 40, né? 6 mil? Tá, 2 mil, né? Cerca de 2 mil mortos, mais ou menos. O senhor acha que uma instituição financeira que busca conceder empréstimo consignado a gente morta tem condições de permanecer com um acordo de cooperação técnica com o INSS? O que ocorre é que foi demonstrado, na verdade, a fragilidade dos instrumentos, porque a instrução normativa permite que você faça consignado com a administração pública por 2 meios, seja ele pela biometria ou login e senha de bancos. O apresentado pelo Agibank é que esses empréstimos foram feitos com login e senha, provavelmente alguém efetivamente continuou utilizando a ferramenta do banco e fez o empréstimo. A gente entendeu que havia uma fragilidade grande no sistema do Agibank por causa disso. Eles se comprometeram a, mesmo estando na IN, a partir de então, assinarem um contrato somente com a biometria, com a demonstração da pessoa viva. E todos esses contratos com motos, eles alegam que nenhum foi descontado, porque o benefício foi cancelado, mas se algum foi descontado, eles iriam devolver, inclusive em dobro, para a família. Doutor, o senhor veio para sanear o INSS. O senhor me perdoe, mas eu acho que é uma instituição financeira que não cumpre os requisitos, e esse é um dos requisitos do ACT, descontar dinheiro de quem já morreu, e essa ressuscitação de mortos tira a capacidade absoluta da boa-fé da instituição financeira. Mas, enfim, isso aí cabe ao Ministério Público investigar, porque essa parcimônia com o Agibank. Encerramos a sessão de hoje com a consciência tranquila de quem fez o que precisava ser feito e com responsabilidade de seguir até o fim. Porque enquanto houver um aposentado lesado, uma viúva explorada, um órfão prejudicado, o dever desta casa permanece. Que o Brasil saiba, a verdade está sendo revelada, a justiça está agindo e isso não tem mais volta. Meu muito obrigado aos senhores todos. Acabamos de apresentar Cajuru Liberado e Sem Censura. Oferecimento. Em Rio Verde, nossas crianças estão avançando e a rede municipal está pronta para mais um semestre de conquistas, porque aqui o futuro é construído a cada dia, com educação de verdade. Kits escolares para alunos e professores, mais apoio, mais recursos e mais qualidade na preparação das aulas. Eu adoro estudar aqui. Nesse ano, nos mudamos para essa escola novinha e aqui nós aprendemos usando computadores e tela interativa.
Com investimento e dedicação, Rio Verde se tornou referência nacional em educação, conquistando resultados expressivos no IDEB e no VAAR. Vejo meu filho aprendendo cada dia mais e mais. E saber que os professores estão sendo reconhecidos me faz confiar ainda mais na educação de Rio Verde. Com formação de qualidade, materiais didáticos modernos e investimentos constantes, seguimos construindo um futuro ainda melhor. Prefeitura de Rio Verde e Secretaria...